Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por até esse momento, Senhor, estamos bem, com saúde, podendo nos confraternizar, Senhor, como nesse momento. Obrigado, Senhor, pelo almoço, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos concedeu, Senhor, não nos deixando faltar nada. Senhor, te peço que nesse momento agora, Senhor, de estudo, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa usar o Teu Filho para tudo, para que venha falar aquilo que o nosso coração necessita, aquilo que queremos ouvir, aquilo que precisamos ouvir do Senhor. Que seja, Senhor, como o alimento, Senhor, que nós nos alimentamos ainda há pouco, mas que venha saciar, Senhor, a nossa fome espiritual de saber mais de Ti, Senhor. E que isso não venha ficar aqui, mas que venha ser contínuo, Senhor, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te apresento as nossas vidas, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Faz que nem o pastor, só dá aquela olhada assim. Na igreja. Só dá aquela olhada assim, tá A ligado? criança começa a gritar. Essas ovelhas rebeldes. O pastor dele correndo. Pois é, mano. Então, O Pedrinho galera, passa correndo no meio da igreja. nosso amigo aí, lá, o salmista, me cobriu dessa missão. A gente está trazendo uma palavra pra a gente estar refletindo aí nessa tarde. Ele também tá concordando. O Papi falou um pouco comigo sobre a questão do discipulado. Tá ligado? Ele me deu uma perspectiva do discipulado em cima de uma passagem que ela é muito falada para nós, principalmente que somos jovens, porque é uma das cartas de Paulo para um jovem como nós. Se encontra em 1 Timóteo. Vou parar de brilhar aqui. Capítulo 4. Diz assim o texto: O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos que têm a própria consciência como que marcada por ferro quente. Eles proíbem o casamento e exigem abstinência de certos alimentos, quando Deus os criou para serem recebidos com ação de graças pelo que têm fé e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada é desprezível, se tomado com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo essas coisas aos irmãos, será bem servido de Cristo, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Rejeita, porém, as fábulas ímpias, coisas de pessoas caducas, exercita-te na piedade. A pouco serve o exercício corporal, ao passo que a piedade é proveitosa a tudo, pois contém a promessa da vida presente e futura. Fiel é esta palavra, digna de toda aceitação. Se nós trabalhamos e lutamos, é porque pomos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé. E eis o que deves prescrever e ensinar: que ninguém despreze a tua jovem idade. Quanto a ti, sê para os fiéis um modelo na palavra, na conduta, na caridade, na fé e na pureza. Esperando a minha chegada, aplica-te à leitura e exortação e instrução. Não descuides do dom da graça que há em ti, e que te foi conferido mediante profecia, junto com a imposição de mãos do colégio de presbíteros. Desvela-te por estas coisas, nelas persevera, a fim de que todos sejam manifestos o teu progresso. Vigia a ti mesmo e a doutrina. Persevera nestas disposições, porque assim fazendo, salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Dentro desse texto, eu separei alguns tópicos aqui que o Senhor falando comigo, que Paulo aborda um pouco sobre essa questão relacionada ao discipulado e à doutrina.
Primeiro, nos versículos de 1 a 7, Paulo ele vem explanando um pouco sobre a questão dos falsos profetas, que assim como nos tempos de Paulo, nos nossos tempos também existem, infelizmente são uma realidade, que tem trazido para o nosso meio falsas doutrinas, falsos dogmas, que de nada tem a ver com as Escrituras. E Paulo, ele vem, desde o início, ele preparando nessa introdução, fazendo esse alerta sobre os falsos profetas, ele vem para justificar assim, a necessidade do cuidado doutrinário que ele vem apresentar durante o restante do texto. Na segunda parte, Paulo expressa a fidelidade da palavra de Deus, o exercício da piedade e o chamado à fé no Deus soberano. Porque ele afirma aqui no versículo 9, vocês podem perceber aí, fiel é esta palavra e digna de aceitação. Ele não está falando que... Desculpa, fugiu a palavra agora. Ele está falando que a fidelidade, mediante a palavra de Deus, naquilo que ele está expondo para o seu discípulo, e que aquilo é algo aceitável mediante Deus. Esse cuidado, o exercício da piedade, é algo aceitável diante de Deus, é algo bom diante de Deus. E Paulo vem falando sobre isso com Timóteo nesse versículo 9, e no versículo 10 ele fala: pois se nós trabalhamos e lutamos, é porque pomos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé. Ele expressa um pouco dessa questão do chamado universal à fé, que Deus ele é Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé, ou seja, o sacrifício de Cristo ele foi para todos, mas a efetividade dele é sobre aqueles que têm fé, aqueles que acreditam no Deus verdadeiro e que entregam sua vida para Ele. E a terceira parte, que daí começar a trabalhar um pouquinho, vamos começar a viajar um pouquinho mais na ideia, Paulo vem falando sobre a questão do ensino. A partir do versículo 12, principalmente, que ele diz: que ninguém despreze a tua jovem idade, quanto a ti, ser para os fiéis modelo na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza. Esperando a minha chegada, aplica-te a leitura, exortação e instrução. Então vamos ao primeiro ponto que Paulo vem nos falando, vem falando a Timóteo, nos falando também, e que devemos ter cuidado em ser aplicados. A palavra em si, a palavra de Deus, ela pode ser resumida nesse tópico como conhecimento de Deus verdadeiro, porque nós sabemos que Deus ele escolheu se revelar através de sua palavra. Então, pela palavra de Deus, nós temos a cada dia mais intimidade, mais conhecimento sobre a personalidade de Deus, sobre o que Ele aceita ou não, sobre seus dogmas e doutrinas, sobre a sua vontade soberana, sobre o seu plano de salvação, sobre o sacrifício expiatório de Cristo, sobre tudo aquilo que nós devemos fazer na nossa vida para honrar a vida, para honrar a Ele. E Paulo, ele explana um pouco sobre a palavra no próprio versículo 13, sobre esse conhecimento da palavra no próprio versículo 13, em que ele diz: aplica-te à leitura, a necessidade de estarmos lendo, buscando, a cada dia procurar estar meditando sobre as Escrituras. A exortação que é um termo até meio controverso, alguns usam de uma forma que eu acredito que seja errada, que pelo que eu tenho aprendido, exortação significa, exortar significa animar, encorajar, não admoestar, que seria o
que as pessoas tentam falar com exortar, que seria corrigir. Exortar seria animar. Você animar uma pessoa através da palavra, através das boas novas. Porque nós sabemos que a palavra de Deus são as boas novas. E elas nos revelam um plano lindo sobre... Nossa, sol lindo aqui. Elas nos revelam um plano lindo sobre a salvação e sobre a nossa existência. O propósito soberano de Deus sobre a nossa vida. Ele é todo revelado através das boas novas. Como diz lá em Romanos, a fé vem do ouvir as boas novas, e as boas novas através da palavra de Deus. E essa é a questão da exortação no contexto. E ele fala sobre também, mais versículo, a instrução, que é o ensino. Paulo, ele não tira em nenhum momento a responsabilidade de Timóteo. Mesmo ele sendo um jovem, se não me engano ele tinha cerca de 18 anos, na época que foi levantado o pastor, Paulo não tira a responsabilidade de Timóteo, dele estar levando o ensino e cuidando das suas ovelhas. E nesse ponto, Paulo ele diz que Timóteo ele deve se aplicar não só a sua busca pessoal e não só animar os irmãos, mas ensiná-los o que é certo. Porque um pastor ele é responsável pela aqueles que o ouvem. Assim como um ministro qualquer, como nós aqui, que levamos a palavra de Deus através da cultura hip hop, somos responsáveis por aquilo que falamos de púlpito, por aquilo que levamos em nossas letras. Deus vai cobrar de nós se nós ensinarmos alguma coisa errada. Isso é uma verdade. Então devemos nos aplicar à leitura para que a gente aprenda e ao ensino para que a gente ensine. O segundo tópico, dentro desse contexto ainda do ensino de Paulo, é a conduta ou a sua vida. Eu estou lendo recentemente um livro de René Descartes, ou Descartes, né, que é francês. A gente fala Descartes, que nós é português, tá? Nós é brasileiro, quer dizer, o português fica mais. Mas eu estou lendo um livro de René Descartes que se chama O Discurso do Método. E um pouquinho que a gente conhece de filosofia, principalmente Descartes, a gente vê a necessidade do bom testemunho, porque ele, dentro do método analítico, ele propõe que você analise uma pessoa e a defina por aquilo que você vê dela. E essa é uma realidade que temos hoje em dia, muito. O mundo nos analisa a partir do que eles veem de nós. Vocês sabem tão bem quanto eu que isso é verdade. Quantas vezes algumas pessoas perguntam, às vezes, sobre a sua conduta, até perguntam sobre, por exemplo, do cabelo do Léo, que ele é cristão e usa esse cabelo, ou os alargadores, do meu brinco, quem tem tatuagem. Às vezes somos questionados por coisas bobas, que não tem nem problema, assim, pra gente que conhece o Evangelho. Mas às vezes somos questionados, por exemplo, por falar um palavrão na rua, por olhar uma mulher que está passando, por desrespeitar nossos pais. Então, nesse segundo tópico, ele vem falando da nossa vida, da nossa conduta, onde temos que vigiar nossas atitudes e tudo aquilo que temos feito. Esse terceiro tópico, agora, Paulo ele fala sobre a caridade. O que seria a expressão da caridade? O amor ao próximo. Uma coisa muito interessante que a gente estava conversando ontem
mais cedo, que o Jim até falou sobre a questão da gente estar levando o peso uns dos outros. E é uma necessidade que temos, sim. Temos que estar aprendendo a ser mais amigos, ser mais companheiros. Isso também é expressão da caridade. Outra expressão muito pertinente é isso, é o nosso serviço aos necessitados. Quantos aqui, essa semana ou esse mês, já foram em algum evento, show ou, sei lá, alguma night gospel por aí? Agora, quantos têm um afilhado no orfanato? Quantos têm visitado um presídio, visitado um hospital e orado por doentes? Quantos têm... Perdão. Quantos têm visitado lares, casas de recuperação? É algo que a gente deve aprender a exercitar no nosso dia a dia. É algo que deve ser natural nosso. Porque a conduta do cristão, ela... A conduta do cristão, Filmou ela isso, né? também... Filmou, pelo amor de Deus. Amém, amém. Fama de Deus, a fama da quebrada aí, ó. Glória a Deus. A fama da quebrada. A conduta do cristão, ela também é pautada nesse ponto da caridade. Um texto que eu ia até citar lá em cima, só que o pessoal acabou mudando de assunto, em Atos, se não me engano, Atos 10, não me fugiu a referência, que fala que dentro da comunidade ninguém tinha que particular nada seu. Todos dividiam tudo que tinham. É algo que você vê desde a igreja primitiva. Os caras estão prontos a servir ao próximo. Os caras estão prontos a ser bênção na vida do próximo. É algo que a gente tem que buscar ser cada dia. Não só com os irmãos, não só com aqueles que professam a mesma fé que nós, mas os ímpios, nossos vizinhos, pessoas doentes, como eu falei, pessoas que estão em hospitais, presídios. Temos que buscar exercitar a caridade para com eles, cuidar deles. O quarto tópico dentro dessa questão do ensino é a fé. E aqui Paulo ele dá uma perspectiva sobre o que é a fé em Hebreus 11:1, onde ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não são e a certeza daquelas que ainda não de vida. Ou seja, a nossa fé é uma certeza, uma convicção que nós temos daquilo que ainda nós não vemos. O crente é doido, ele crê no sobrenatural. Então nós temos que crer, ter certeza de que Deus ele pode cumprir tudo aquilo que a gente tem ouvido falar sobre suas promessas. Temos que crer sim que nós vamos ter uma vida transformada, temos que crer na prosperidade, mas não uma prosperidade como alguns falam aí sobre ter milhões, ter carros, morar em mansão, mas numa prosperidade no sentido de ausência de necessidade. Essa é a real prosperidade. Você ter para emprestar e não pedir emprestado. Você ter suprido tudo aquilo que você necessita. Essa é a verdadeira prosperidade. Pessoas que têm milhões, muitas vezes não são prósperas, porque tudo que elas têm, as consomem. Mas você tendo pouco, e aquele pouco te satisfazendo, essa é a real prosperidade. O quinto ponto dentro dessa questão do ensino ainda é a pureza, que Paulo define como pureza nesse versículo, eu defino como santidade. E em Hebreus
12, versículo 14, o mesmo Paulo diz: procurai andar em paz com todos e na santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa é uma realidade que temos nos dias de hoje, assim como naqueles dias, porque Paulo ele vem explicando em Hebreus a santificação do seguinte modo: a tua conduta, a tua correção, ela não é meramente para que você ganhe alguma coisa ou alcance alguma coisa. A tua santificação é para que os outros vejam Deus através de você. Esse é o sentido de santificação que Paulo nos mostra na Escritura. Eu ser santo para que o Deus Santo seja mostrado para as pessoas através da minha vida. E é uma questão que, infelizmente, hoje não tem sido tão abordada, muitas das vezes, até no meio da música cristã em qual nós atuamos. E é uma questão de suma importância, porque, como eu falei sobre a conduta, ela é o que vai nos definir para as outras pessoas. Então, se nós não somos santos, não estamos demonstrando o Deus Santo que nós servimos para outras pessoas. Então, temos que aprender a cada dia, buscar a santidade, buscar a cada dia ser mais parecido com Cristo, corrigir os nossos erros, corrigir tudo aquilo que nós temos deixado nos levar, para que o nosso Deus seja revelado a outras pessoas, assim como um dia ele foi revelado a nós. E voltando aqui para o texto, quarto tópico, Paulo ele vem falando sobre o cuidado pessoal e vocacional. Nos versículos, a partir do versículo 14 até o 16, quando ele fala: não descuideis do dom da graça que há em ti, que foi conferido mediante profecia, junto com a imposição de mãos do colégio de presbíteros. Desvela-te por estas coisas, nelas persevera, a fim de que a todos seja manifesto o teu progresso. Vigia a ti mesmo, a doutrina, e persevera nestas disposições, porque assim fazendo salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. E aí, nesse quarto tópico, eu separei mais 3 pontos que eu consegui identificar aqui sobre a questão, sobre essa questão que Paulo tem nos falado através desse texto: nossa vida e saúde. Quando Paulo fala vigia a ti mesmo, podemos entender que Paulo está dizendo para Timóteo: olha, cuida de você, cara. Cuida da tua saúde, cuida do que você necessita, das tuas necessidades. Mano Júlio, ele... até peço perdão ao irmão por... sei lá se for algum constrangimento estar citando isso. Mas, Mano Júlio, ele tá acima do peso. Um pouco, bem acima do peso. E ele, viu a necessidade atualmente de estar cuidando da sua saúde nessa questão. Eu também tô nessa situação e tô buscando agora também estar me cuidando nisso. É algo que nós não podemos descuidar também, nossa saúde, nossas necessidades pessoais, porque muitas das vezes precisamos nos curar de alguma coisa, alguma doença física ou emocional, como eu citei mais cedo também, o texto de Tiago 5,16, onde Tiago vem falando que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que sejamos curados. E às vezes o mal que nós temos, ele não é físico,
nós não temos um problema na coluna como eu, ou um sobrepeso, ou sei lá, alguma outra doença, mas temos algo afligindo nossa alma e nosso coração, alguém que nós não perdoamos, alguma situação que não conseguimos esquecer. Então devemos estar cuidando dessa questão para que a nossa vida ela possa estar em paz e possamos exercer o nosso papel como ministros. Segundo tópico, tenho que voltar aqui um pouquinho, dentro desse quarto ponto, Paulo ele nos fala sobre a questão da doutrina. Para isso, deixa eu ir aqui. Quanto a isso, o Senhor Jesus mesmo, ele nos sinaliza a importância do cuidado da doutrina através mostrando o nosso papel como discípulos. Quando ele fala em Mateus capítulo 28, no versículo 20, sobre como deveria ser a doutrina dos apóstolos, ele diz o seguinte: ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A parte A desse versículo, Jesus diz: e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. A nossa doutrina ela não deve ultrapassar aquilo que as Escrituras dizem. Ela deve ser totalmente pautada dentro de uma interpretação sóbria e fria das Escrituras, dentro do seu contexto. E o conhecimento das Escrituras também, como eu já falei anteriormente, a leitura, que é algo de suma importância. Nossa reflexão ela é dada a partir da nossa leitura. Então, quanto mais eu conheço, mais ferramentas eu vou ter para distinguir o que está dentro do contexto bíblico ou não. Então, é uma necessidade, temos conhecendo toda a Escritura, não só parte dela. Certas passagens, por exemplo, a gente poderia ter alguma dificuldade para interpretar. Como, por exemplo, algumas pessoas acreditam na questão da maldição hereditária por conta de um texto que é mal interpretado em Êxodo. Mas em Ezequiel, Deus revela ao profeta Ezequiel que a alma que pecar, essa sim morrerá. O homem que pecar, esse sim morrerá. Ou seja, não há um peso na minha vida por algo que anteriormente foi cometido por pessoas da minha família. O peso que vem sobre a minha vida é por conta da minha conduta, por conta daquilo que eu tenho feito. No último ponto, Paulo ele fala no versículo 16, no final do versículo 16, sobre a questão de fazer discípulos. Implicitamente nesse texto, quando ele fala que cuidando de nós mesmos, da doutrina, fazendo essas coisas, salvaremos tanto a nós mesmos quanto aqueles que nos ouvem. Ele fala dessa responsabilidade com Timóteo, sobre esse cuidado, porque ele era um jovem que estaria à frente de uma igreja, assim como nós hoje estamos à frente de um ministério e levamos a palavra para pessoas, às vezes que nem vão para a igreja. Então, temos a responsabilidade